Boa noite. Oi. Todo mundo legal? Todo mundo tranquilo? Relaxados? Os meus agradecimentos. É muita honra as pessoas que vão estar aqui, as pessoas que acompanham depois da live nos dias possíveis para se poder ver essa horinha nossa de reflexão, de conteúdo, para continuarmos cada vez mais a nossa livre expressão, o nosso livre conhecimento e podermos ir cada vez mais, né? Muito legal, estou muito feliz com o andamento do canal e da live e do canal. Canal Professor Silvano com CY. Muito legal. Tá muito, mas muito mesmo. Tô até, né, fico até meio assim, porque é um canal que a gente tem que escutar. Falar, escutar e o pior, pensar. Então, fico muito feliz que as pessoas querem pensar. E nós temos que pensar e precisamos pensar. O século XXI é nosso. Nós que estamos vivendo o século XXI. Então, nós temos que fazer esse século XXI acontecer, né? E acontecer dentro dos nossos quânticos, desses conhecimentos milenares que nós já temos para poder pesquisar. Nós não estamos começando o mundo agora, né? Nós temos milhões de anos para pensar. 1000 anos, milhões de anos, né? Então é muito interessante, a nação é nova, o Brasil é novo, mas nem tanto mais, né? Então é muito interessante, é muito bom. E vamos nós. E nós vamos então pensar agora cada vez mais. E nós vamos começar. E nós vamos pensar hoje num ângulo, numa coisa que está aí, a coisa não vai e não anda. E a gente precisa andar com isso, né? Nós precisamos estar com nossos quânticos realmente evoluídos para o século XXI. Nós temos que estar dentro dessas condições, né? Então vamos ver o que é, aonde que nós temos um carnegão para soltar e parar de errar. Parar de errar. 8h30, vamos lá. Privatização. Não é nenhum palavrão, é civilização. Olha que legal. Mas, professor, nós estamos aí tentando virar civilização, virar civilizados, ficarmos civilizados, mas as condições políticas não nos dá, né, amplitudes, mas não vai dar mesmo. Enquanto estivermos estatizando, nós não vamos conseguir essa civilização. Que civilização é liberdade. Civilização é liberdade. E liberdade de conduzir uma política muito mais suave, mais leve. E não é o que acontece nas questões governamentais. Nós somos um peso estatal. De estatais. É um peso. Não andar. Conseguiram levar as pedras do Egito para fazer pirâmide, que não sabe de onde que tiraram as pedras, mas conseguiram andar pelas areias do deserto e fizeram pirâmide. E nós não conseguimos andar com o país por causa das estatais. Nós não nos tornamos civilizações ainda, civilização, por causa das estatais. Então nós vamos ver por quê, vamos refletir, vou dar conteúdos para que vocês também reflitam, para que vocês estejam também, né? Ainda ontem encontrei com um amigo de infância e ele começa o assunto realmente muito dentro o que é o quântico, né? O que é o quântico, muito dentro do que eu quero falar hoje. Ele fala: Silvano, mas a gente já sabe de todos os erros e a gente continua cometendo os erros com essa nação. Calma,
hoje eu ia estar aqui conversando, eu não quis. Se eu começasse a falar com ele, eu ia começar a falar da aula de hoje, né? Então, tenho certeza que ele deve estar aí também. E é isso. Olha, e ele não tem tantos conhecimentos milenares, ele não faz tantas pesquisas milenares. Ele é um intelectual, mas um intelectual usual, um intelectual. E ele nota isso, ele nota essa situação. Nós estamos no século XXI e nós não andamos, nós continuamos cometendo os mesmos erros da nação, a nação continua no mesmo erro. Continua o mesmo erro. Eu vou começar com um texto, eu vou ler um texto aqui, e a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: de que época, de que ano é esse texto? Estão dentro dos conhecimentos de vocês, uai, isso que o Silvano está falando é de que época? De que ano que esse texto foi dito? Olha, é curtinho, mas para a gente dar início no raciocínio da gente. Qualidade e quantidade. Certo? Melhor intenso do que extenso. A perfeição não consiste na quantidade, mas na qualidade. Eu vivo dizendo para vocês, né? Tem uns que leem 20 livros e não espreme, não sai uma página de pensamentos, de conteúdos, de conceitos, de significados. E tem gente que lê um livro, ou até mesmo a página de um livro, e tem um ano inteiro para falar daquilo. Né? Quantidade, qualidade. Assisti 200 filmes esse mês, mas qual lhe veio? Qual lhe pertenceu? Qual filme realmente te fez em discussão, te fez em conceitos? Muito bem. Tudo que é bom sempre foi pouco e raso. Quando é muito provoca descrédito. E quando é muito, provoca descrédito. Tudo que é pouco sempre foi. Tudo que é bom sempre foi pouco e raso. Quando é muito, provoca descrédito. É o famoso curto e grosso, né? De repente, se é curto e grosso, você faz mais efeito que se fizer um discurso para as pessoas. Mesmo entre os homens, o gigante costumam ser um verdadeiro anão. A mera extensão não é capaz de superar a mediocridade. É só isso o texto. Pergunto para vocês, de que ano que é esse texto? Quando foi escrito esse texto? Todo mundo, hoje, saiu do jornal aí agora. Ele acabou de ouvir na mídia. Um texto simples, palavras simples, mas profundas. Mas é um texto do século XVII. Repito, um texto do século XVII. Olha a observação da essência humana que já tinha no século XVII. E quais as informações que tinha no século XVII? Livros e orelha a orelha. Ensinamentos de avós, pais e filhos. E livros. O século XVII já tinha livros. Até então eram pergaminhos. Até então eram palestras que a informação se trocava. E no século XVII surge esse texto. O dono desse texto
É Baltasar Gracián. É um espanhol do século XVII, no meio de um catolicismo radical, que era a Inquisição, a Santa Inquisição, e a Espanha foi um dos países que mais absorveu as leis da Inquisição e mais se fez cumprir essa lei das Inquisições. E o Baltasar, ele era um jesuíta, mas de uma mentalidade enorme. Um jesuíta que não absorveu o absolutismo que era de um regime que a Igreja Católica, então, impunha com a Inquisição. Né? Então, ele tinha uma república dentro dele. Onde eu falo a república, ela vem da alma. A república foi encontrada, o livro A República, o primeiro a escrever sobre a república, que não eram nem livros, eram papiros ainda, foi Platão, e foi encontrada junto com os pergaminhos dos judeus ortodoxos, os próprios judeus ortodoxos, aqueles que não aceitaram Cristo até hoje. Não é o Cristo que virá, ainda não é para os outros. Platão com a República estava juntinho dentro de um cântaro, de um daqueles vasos de barro, dentro de uma caverna. Por quê? Porque cada vez a gente vê e a gente sente, o republicano é aquele que pensa, aquele que tem liberdade. O amante da liberdade é um republicano, porque a alma não para de nos dar informações, intuições, conceitos, sentimentos, sensibilidades. A alma não para. Não adianta fechar, que é o grande sonho do ser humano cético nos sistemas. Fechar pensamentos, parar pensamentos. O que é isso? Não adianta. O que aconteceu com o jesuíta Baltasar? E ele foi para a guerra, ele foi para convento, ele foi discriminado, ele foi até que jogaram ele numa prisão e deixaram ele morrer de fome, morrer de sede. Desculpa, gente, é o inverno que está chegando, né? E morrer de sede, e de fome, e de tédio, porque ele não abriu mão das verdades que lhe vinham da alma, da ética, do caráter, da moral que ele desenvolvia com o próximo. Então ele fala isso. O extenso, o gigante, ele não se suporta. Baltasar, século XVII, e um texto, nem é para hoje, um texto desse, você pode ler amanhã, que todo mundo vai entender. Você lê esse texto, amanhã tudo vai entender. Você vai achar esse texto, vocês vão achar esse texto, na Arte da Prudência, de Baltasar Gracián, e são feitos, né, de aforismos. O que são aforismos? Sabe aqueles livrinhos que a gente, de manhã se abre? Ah, hoje eu vou ler essa passagem, né? É um aforismo aquilo, são livros que condensam morais, são passagens, textos que condensam moral, que condensam a... esse é o aforismo 27, e esse livro, A Arte da Prudência, tem 300 aforismos. Esse é o 27, para quem quiser, na leitura, assistir. Né? Então, é esse o início. Eu queria uma coisa filosófica mesmo, que é a filosofia que dá estrutura e norte para a gente chegar no contexto, né, nos contextos atuais. Então, a privatização, o privatizar o Estado,
é não deixar um Estado gigante, que acontece com o país, que acontece com a nossa nação. Nós somos um gigante estatal. Somos um adoradores das estatais. Somos algo, nossa, é do governo. Por favor. É onde entra, então, esse meu amigo que entra no assunto muito categoricamente. Mas nós já sabemos que tudo, que coisa que dá errado no país, e nós vamos repetir, e nós estamos repetindo. Não. E outro motivo que eu escolhi também fazer essa palestra hoje sobre a privatização é que é um futuro, sim, que a República está se lançando. A República está não mais cogitando, mas já está manipulando, dando consistência, fazendo estudos. A privatização é de hoje para amanhã e, se Deus quiser, para sempre, se quisermos nos tornar civilização. Então nós vamos ver todos os porquês, ou o máximo possível de porquês aqui. Vou tentar colocar, e vocês coloquem mais aí, mais porquês. Por que o Estado deve sempre estar em privatização? E tudo no Brasil é estatal. Prefeituras têm as suas estatais. O Estado tem as suas estatais. O federal tem as suas estatais. E isso é gigantesco demais. Governar não precisa disso. Para governarmos e nos tornarmos civilização, temos que nos preocupar com educação básico. Impossível tornarmos civilização sem a educação. Desiste. Se não começar pela educação, desiste o resto. Certo? Saúde. Temos que ter toda assistência da saúde, de saúde e pela saúde. Segurança. Que nós precisamos da nossa liberdade estar vigiada. Nós precisamos ter ela vigiada. Quem quiser ter liberdade, para não se tornar libertinagem, você próprio tem que se vigiar. Vigiar a sua liberdade. Você pode tudo, sim. Ao passo que teu limite termina no próximo. Mas você ter a liberdade, sim. Do que você quiser. Mas você tem um próximo. Você precisa se vigiar para não agredir o próximo, para não ultrapassar a liberdade do próximo. E isso também em contexto social. Precisamos, sim, das Forças Armadas, precisamos, sim, do policiamento estadual, precisamos, sim, de policiamento municipal. Não é para tolir a nossa liberdade, mas para vigiar aqueles que querem ultrapassar as nossas liberdades. Né? Tanto é que 7 de setembro, a metade que gritava no país queria já que chegássemos lá com as Forças Armadas e fechássemos tudo. Nossa liberdade está conquistando, ó. E agora nós estamos conquistando privatizar. Vai ser lento, porque o gigante é enorme. E todo esse processo, para todo esse processo começar, nós vamos dar os passos, né, do que o gigante faz com a gente. O gigante estatal faz com a gente. E vamos chegar no fim da liberdade das privatizações. A liberdade que dá de governar. Privatizar dá a liberdade mais de governar por estarmos nessas 3, e tem mais uma, infraestrutura. O governo tem que se comprometer com a infraestrutura do país. Esgoto, né? Estradas, ferrovias, aeroportos, pontes, parará. Tudo isso é também do Estado. Tanto é
que as secretarias de planejamento, por exemplo, municipais, o dinheiro que tem ali não precisa dar satisfação. Não precisa de dar satisfação. É um dinheiro que pode ser gasto com o município livremente. Não precisa de emenda, não precisa de coisa, não precisa de decreto. É um dinheiro livre a todas aquelas cidades que têm planejamento. Secretaria de Planejamento. De Infraestrutura e Planejamento. Né? Então, há um desastre, pode pegar o dinheiro, joga ali, pode acudir setores, um dinheiro que pode acudir uma saúde, acudir uma educação, né? Salvaguardar, é um dinheiro para salvaguardar a infraestrutura. E agora, então, pode entrar com a iniciativa privada, que é o que está acontecendo no país na questão da nossa infraestrutura. Iniciativa privada. Então, quer dizer, iniciativa particular. Então, o único processo governamental de eficiência é quando basicamente tem esses 4 pilares para se governar. É basicamente. Então vamos lá. Então por que a estatal é esse gigante, professor? Olha que maravilha! Olha a Petrobras! Olha a Eletrobras! Olha os de Minas, que é mais perto aqui da gente! Olha isso! Olha aquele estatal, esse grandão. Primeiro, o que cai em cima do governar? Folha de pagamento de funcionários. Olha só, um governo, imagina a folha de pagamento do governo, do professorado. É sempre a maior folha de pagamento dos estados. É puxado uma folha de pagamento do estado. Por isso que está aí professores gritando para a rua sempre. Gritando, dependendo de partidos para defendê-los. Sendo que é de direito. Um presidente republicano, 33% para o professor. Pronto, desabou o mundo nos estados. Não temos dinheiro para pagar professor, mas como é a base de uma nação. E as estatais? E o lucro das estatais? O lucro das estatais nos últimos 30 anos foram para outros países, não foram para nós. Quem adorou as estatais brasileiras foram os países radicais, comunistas, socialistas radicais. Esses continuem com as estatais. Tomara que o Brasil nunca fique sem estatais. Mas o brasileiro, além das estatais, com o lucro das estatais, ainda está pagando 5 meses de impostos retirado de dentro dos seus lares. Graças a Deus, o que já está acontecendo na República nesses 4 anos, você já vai ganhar 1 mês. O ano que vem você vai notar que você vai ganhar 1 mês de lucro dentro do seu lar. Pode ter certeza. E não ganhou mais por causa da turma das estatais. Mas está dando um lucro, mas nós estamos pagando as dívidas. Que as estatais foram feitas para roubarem. As estatais nunca deram lucro para o brasileiro. As estatais nunca diminuíram os encargos de imposto dos brasileiros. As estatais sempre foram usadas para as manipulações umbilicais, né? Começa pela direção das estatais. Agora, dentro da República, que está pondo a pessoa certa no lugar certo para dirigir a estatal certa. Tanto é que está dando lucro e pagando os impostos. Mas aí então, aquele fulano do partido era agricultor.
Ele é do nosso partido. Ele era deputado federal. Ele é o deputado federal predileto nosso. Tudo que a gente pede, ele manda. Põe ele para dirigir o Ministério da Tecnologia. Da Tecnologia. Não ia para frente. E as estatais dando lucro ainda dava para outros países. Isso é escravismo. Olha o que o brasileiro tá carregando nas costas. A luz do suor de cada brasileiro que Deus nos dá essa luta do dia a dia. Para nós darmos 5 meses, além de termos estatais por aí, e muitas, ainda darmos 5 meses dos nossos impostos? Para. Não é racional. Não é um quântico século XXI para nós brasileiros que já temos todo esse envolvimento de conhecimentos. Não é mais. Por favor, não é mais. Pensem aí para vocês verem. E o pior é o que tem e quando tem a estatal e ela nos dá lucro, o dinheiro vai para outros países, não vem para nós. Não temos quântico mais para isso. Não temos quântico mais para isso. E as folhas de pagamento dessas estatais? Diretores da Petrobras, por exemplo, ganham mais de 100 mil reais. O presidente da República ganha 30. O presidente da República do Brasil ganha 30 mil reais. Um diretor de departamento, das secretarias, mais de 100 mil reais. Que empresa é essa? Para que o governo precisa dessa empresa? Para que o governo precisa administrar a empresa? Se o próprio governo já é uma empresa que recebe o dinheiro dos impostos para administrar, basicamente, no meu ver, educação, saúde, segurança e infraestrutura. Não precisa de mais. Não precisa de mais. Os demais para movimentar empregos, para movimentar todo o país e o lucro do país, fique por conta dos privatizados, dos empresários que estudam e se tornam empresários, então sabem dar os empregos. É simples, gente. E outra coisa importantíssima, mas importantíssima. Você nota claramente as leis para os funcionários públicos, as leis dos funcionários privatizados. São duas. Totalmente antagônicas. O privatizado trabalha, cumpre horário sim, cumpre a rigidez daquele que os dirige. A empresa, por maior que ela seja, ela não é de um tamanho. A privatizada nunca vai ser do tamanho de uma empresa estatal. Nunca vai ser. Pode ser poderosa em lucro, mas em tamanho e mecanismos de administrar a folha de pagamento, não é. E a estatal ninguém consegue dominar. Todo mundo tem dinheiro, direito. Na hora que o setor grita, eu quero aumento, todo o setor nós também queremos. Setores diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, mas eles querem o mesmo aumento. Isso é racional? Vamos lá, vamos apelar para a nossa. Isso é racional? E todo mundo quer ir para onde? Para as estatais. Todo mundo quer emprego todo mundo quer emprego na prefeitura, todo mundo quer emprego no estado, todo mundo quer emprego federal. Porque aí, nossa, né? Tenho a desculpa que eu quiser, as leis me protegem dos maiores absurdos.
É o que acontece muito, por exemplo, no INSS. As pessoas entram mancando e, ai meu Deus, para poder ganhar uma aposentadoria. E se consegue não depois da entrevista, na hora que vai ver na rua, está jogando bola. Então é fácil de enganar as estatais. É fácil de ir trabalhar nas estatais, nas municipais, que é um grande engano. Não tem ninguém feliz, mas todo mundo quer estar lá. Porque é o nefasto. Eu engano, eu levo nas estatais, eu levo na boa. Eu vou, eu volto, não sei o que lá. Eu não quero, agora eu quero, agora eu não posso. Aí, com esse mundo de sindicatos, então, dando mais palpites ainda nas estatais, tirando dinheiro do trabalhador. Todos são obrigados a dar um dinheiro para... Não cabe no nosso quântico do século XXI, Brasil, não cabe mais isso. Não é viável. Então nós já temos o problema do inchaço da folha de pagamento, porque as folhas de pagamento de professores não é brincadeira, são muitos. A folha de pagamento de saúde não é brincadeira, são muitos para atendimento. As folhas de pagamento de segurança são muitos, não é brincadeira. A de infraestrutura, por exemplo, o republicano hoje, ele está usando até o exército para ajudar. Além do privatizar, ele ainda usa o exército, onde diminui um pouco da folha de pagamento federal. Põe na ponta do lápis aí, gente. Põe aí na ponta do lápis. Vejam bem essa diferença do Estado, né, ser empresário e do empresário ser empresário. Administração totalmente diferente. Você administra a sua casa, mas só a tua casa. De repente, quando a família inteira começa a pedir dinheiro para você, você pira. E ninguém tem vergonha na cara, pede mesmo. Ai, me ajuda. Ai, meu Deus, me ajuda. E é isso que acontece nas estatais. Já no particular, tá doente? Tá. Tá. Ó, não faltou? Dá licença que tem outro na fila. Ou então, tá, vai ser punido, não vai ter, vai descontar o dia. A rigidez de um empresário levar uma empresa e a falta de rigidez dos governos levarem as empresas governamentais. Isso é um escândalo. Isso é estapafúrdio. Vamos ainda, né? Isso é o estapafúrdio, gente. Não dá. Então, na folha de pagamento, você já vê o absurdo da estatal. E quais são os países civilizados, civilizatórios? Não tem estatais. O mínimo possível de estatais. Como, por exemplo, os Estados Unidos. O que os Estados Unidos têm a ver com petróleo? São mais de 20 mil empresas petrolíferas nos Estados Unidos. Países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, né? Reino Unido, Irlanda, Inglaterra. Vai lá ver se eles têm estatais, se fica carregando isso no ombro. São civilizados. São civilizados, são países civilizados, pessoas civilizadas, porque tiveram base educacional, tem base de saúde, tem base de segurança. E acontece, mesmo assim acontecem as atrocidades, lógico, é ser humano, gente.
Desde a Babilônia acontece a atrocidade dos seres humanos. Mas é bem mínimo. Não é igual a do Brasil. Então lá, vê um asfalto nesses países. A seriedade que é levada a um asfalto. Não tem remendo, não. Remendo vira guerra. Remendar, sair remendando. Não são asfaltos bem feitos, bens. Porque eles não têm folhas de pagamentos absurdas. Então, já temos 2 pontos para vocês pensarem. Folha de pagamento das estatais. As leis das estatais com as leis dos privatizados. Quem é funcionário público e ainda tem uma empresa, me compreende completamente. Que diferença que é ele como empresário e ele como funcionário público. E as próprias leis, né, ajudam isso a acontecer, né? Porque é uma coisa de lá, outra coisa de cá. É 2 pesos, 2 medidas. Funcionário público não rende, não pode ser mandado embora porque é não sei o que lá do prefeito, é não sei o que lá do governador, é não sei o que lá dos deputados, é não sei o que lá. Lá no privado não rendeu, dá licença que o outro vai vir no teu lugar. Simples assim. E essa morosidade e esse volume estatal de seres humanos estatais dentro da nação, esse volume enorme que dá a morosidade do ser humano. Que não faz o ser humano pegar o plumo, vamos trabalhar, e dar o que é justo, e paga o que é justo. Trabalha que você tem. E além de você trabalhar o que você tem, aí vem esse governo cheio de estatal e leva metade do teu salário embora em impostos, porque não está dando conta de pagar tudo. Qualquer lado. É se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Se vocês forem fazendo essa comparação, privatizar estatal e privatizado. Estatal, privatizado. Um governo não precisa de estatais. Hoje até que inventaram aí a poder fazer os convênios com coisas privadas, né? com os privados para poder fazer as manutenções das cidades do governo, coisa e tal. Me esqueci o nome, como é que chama isso? Mas já vem. Então, não precisamos nem, né, não precisava nem continuar, porque só na questão da folha de pagamento e nas leis você vê a situação caótica que se instala nas estatais. São poderosas, mas não nos dão lucro para dentro das nossas casas. E ainda nos absorvem mais impostos. Está aí o problema da luz. Quando vê, tem que pagar mais luz. Está aí, estamos pagando esgoto sem ter esgoto. É um carcomer. É o próprio inferno. É o próprio demônio sugando. Chupando, mas secando o trabalho, a luz justa de Deus que nos dá para o trabalho, para termos o merecido. Mas podemos dar outros teores, outras situações. Aí começa, já até comecei aqui a situação. A corrupção. Eu não tenho esgoto e pago esgoto para. Isso é corrupção. Isso é corromper o cidadão
Temos já uma cidade, Palmas, a capital do Tocantins, que está totalmente privatizada. Não tem ninguém reclamando lá. Se estão pagando esgoto porque eles têm esgoto, se estão pagando luz porque eles têm luz, se estão pagando água porque eles têm água. E se houver algum problema, é com a empresa. E não com, fulano estatal, aqui não chegou não sei o que lá, coisa e tal, para, nós vamos ver o que nós vamos fazer, agora nós estamos tudo, e aí viram, não tem funcionários, hein? Mas depois nós vamos ver, depois, nós estamos esperando a estatal fazer isso para a gente, na privatizada, oi, tá, não, então, fecha. Processo. Olha a corrupção do BNDES. Olha a corrupção do BNDES. Fazer gracinha para os nossos países vizinhos e equidistantes. Que poder é esse que o Brasil está tendo de fazer isso? Aonde que arrumaram esse poder? Quem disse que o povo brasileiro queria isso? E nas estatais a corrupção é feita no breu das togas e das togas agora, né? O governo federal tirou 35% do imposto da linha branca, que é os eletrodomésticos. Não dá toga lá, não quero. Deixa os escravos pagar. É assim que nós queremos. Ficou doida, né? Ficou doida, santa. Ela ficou louca. Dá uma peruca lá para ela. Quem sabe ela cai na real. Como o brasileiro não quer deixar de pagar imposto? O que é isso? Da onde que tirou isso? Menos cidadão empregadinho nosso. 11 empregadinhos nossos. Mas empregadinho, que nós não andamos para lá, nós não pedimos para lá, nós não votamos para estar lá. E não quer que tire os nossos impostos. Isso é o mínimo que nós estamos falando. Porque os absurdos estão aí para quem quiser ver. Para quem tem coragem e tem coração cristão. Para não fazer isso com o povo, com o próximo. Isso é o coração cristão. Não adianta falar de cristianismo para a boca para fora, se o coração não é cristão. Porque ser cristão é coisa muito difícil. Cristão é ser justos. E um governo federal republicano retira o imposto do cidadão, um lá grita, não quero. O que nós estamos vivendo? Mas é um apocalipse. O que nós temos com isso? O que nós temos com isso? Esse apocalipse não fomos nós. Nós não pedimos. Não é nenhum apocalipse natural de Deus. São demônios mesmo criando o apocalipse no meio dos cristãos. E ainda tem cristãos. Ai, que lindo que ele fez. Para! Nós não estamos se achando bonito. Os senhores da caneta aí que nós não escolhemos e que são nossos empregadinhos. Nós não temos nada com isso. Nós somos cristãos, nós somos judeus, tem simpatizantes e tem céticos de quânticos de 2021. Por quê? Volta ao início da pergunta do meu amigo de ontem. Mas por que nós sabemos tudo isso e nós estamos passando por tudo isso? Por causa dos demônios. Mas nós estamos vencendo. E o futuro já está começando. Uma Petrobras já está em boas mãos, cristãs, já estamos começando estudos. E vai acontecendo. E vai começar. E uma Eletrobras já está próxima a bater o martelo. E em Minas Gerais tem discursos
Está até gravado coisa e tal, desse governador de Minas que quer acabar com a Copasa, quer acabar com a CEMIG. Porque a CEMIG estava exportando luz para o Ceará. Nós mineiros aqui pastando com essa CEMIG, comendo o pão que o diabo amassou com essa CEMIG, e a estatal doando luz para o estado do Ceará, que era amigão do comunista lá, dos comunistas que estavam em Minas Gerais, aquelas coisas comunistas. Era amigão. Ah, leva daqui de Minas Gerais, deixa os mineiros se virar aí. Ah, e quer botar mais um freezer lá no comércio dele, azar o dele. Não vai ter luz para isso não. Vai pelejando com o freezer só mesmo. Vocês querem me convencer que isso é cristianismo? Que isso é justiça? Não precisa ser cristão, mas vamos, que isso é justo? Vamos aos céticos. Isso é justo? Isso é constitucional? Isso é regra que nós pedimos para votarem e constitucionalizarem? E o pior, nós estamos sem advogados. É uma verdadeira pescaria você achar um advogado justo hoje. É um verdadeiro feito, sabe, de louvores, você achar a justiça advocacional dentro desse país hoje. É um feito. Meu advogado foi justo e ótimo. Olha, é coisa que não dá mídia, né? Temos que privatizar, gente. Temos que privatizar. Mas podemos dar outra situação, por exemplo. Eu até fiz um vídeo esses dias e dei esse exemplo. Por exemplo, o sucateamento. As estatais viraram verdadeiras sucatas. Sucateiam e nos pedem mais. E nos pedem impostos. Você entra em qualquer lugar aí, você acha 20, 30 ambulâncias, 0 apodrecendo. No Nordeste se achou milhões de caixas d'água apodrecendo. Foram o nosso dinheiro. Milhões de carros apodrecendo. Tudo. E remédios sendo jogados fora, com validades, sendo jogados fora. Nós pagamos esse remédio e nós vamos ter que pagar outra remessa, porque os belezuras não quiseram, não deixaram de ser, não sei qual que é o comportamento interno, cruel e demoníaco de fazer uma coisa dessa com o nosso suor, o nosso imposto. Olha o que as estatais falam. Outro dia eu vi a ministra, agora ela vai ser candidata, a Damares, que tinha carros, acho que era para o Conselho Tutelar, tinham mais de 30, 40 carros apodrecendo, 0 apodrecendo. E ela pediu esses carros. Ah, não podia, porque a lei do município não faz isso com a lei do estado, que não dá isso com a lei. A mulher estava um bicho. Ela é nordestina. Ela estava um bicho. Eu quero nem se for os pneus desses carros. Eu quero esses pneus de volta. Nós pagamos. Mas eram carros apodrecendo, sendo que tinham, isso mesmo, e tinham funcionários, né, que são federais, que são funcionários do Conselho Tutelar, indo de bicicleta fazer atendimento, indo a pé fazendo atendimento, porque não tinha um carro, que estava apodrecendo, porque a lei da prefeitura, do prefeito de tal, não podia fazer, porque a da lei estadual fazia a burocratização. A burocratização faz a corrupção. E é disso que vivem as estatais. De burocratas para fazer a corrupção acontecer. Então, gente, eu acho que é mais ou menos. Agora vocês aí vão analisando esses absurdos
que os nossos impostos compram e estão apodrecendo. Agora vê se numa empresa privada, vê se no fundo da tua casa tem um carro zero apodrecendo. Vê se a farmacinha até pode. Quantos remédios você comprou e está jogando fora? Veja a lavagem, a comida que você joga fora. Mas quem tem uma casa privatizada, isso não acontece. O lixo é regulado. O lixo orgânico. A questão da distribuição da roupa. Não se joga fora, se doa. Você não compra coisa bem administrada, privada, você não compra a coisa, você não tem impulso. Agora eu vou sair, vou comprar e nunca mais vou usar. Compro, mas nem usei. Parece que é uma coisa chique do brasileiro, né? Comprei, mas nem usei. Eu fico olhando e falo, Jesus. Se falou por status, para mim bateu como covardia. Ai, que delícia, eu vou fazer compras. Não interessa, mas eu já preciso fazer compras. Para não usar, para deixar apodrecer na geladeira. Isso é uma estatal, é atitude estatal, é a mente estatal. Compra e deixa apodrecer. Mas o dinheiro é nosso. Porque enquanto está fazendo isso, eu que trabalhei, eu faço o que eu quiser, problema. Vai lá e gasta teu dinheiro do jeito que você quiser. Mas com o nosso dinheiro, nós trabalhamos, pagamos imposto sem querer e ainda vai jogar fora? Analisem como vocês, pessoalmente, para chegar até um governo. O que você faz com o seu dinheiro que você ganha e como você usa esse dinheiro e o que faz as estatais com o brasileiro. E muitas vezes é um dinheiro injusto, de imposto injusto. Como, por exemplo, você ter esgoto e não pagar. Você pagar esgoto e não ter. Ninguém fala nada, não tem vereador para ver as coisas, não tem deputado para ver as coisas, não tem nada, e nós estamos pagando. E nós estamos pagando. Certo, gente? Pensem bem. O gigante é um anão. As nossas estatais é um anão. As nossas quantidades não têm qualidade. É um governo sem qualidade, é um governar sem qualidade com o estatal. Vamos começar a ponderar isso? Vamos começar a dar conteúdos a isso? Vamos começar a manejarmos, nós mesmos, a manejarmos isso? E ver que excessos, gigantismos, status é desperdício e desumanidade. Nada humanitário, nada cristão. E Deus fica meio difícil de perdoar a gente. Se a gente não colocar isso nos eixos, não ouvir republicamente os que estão dentro de uma república e não ver isso republicamente, é difícil. Vai ser difícil Deus nos abençoarmos. Ah, Deus abençoa o nosso alimento, mas dá uma olhada na lavagem ali. Deus abençoe a minha geladeira, mas dá uma olhada. O que você está fazendo? Vai ficar doente. Vai gastar de outro jeito. Está cometendo crimes pessoais. Assim como um governo cheio de estatal comete crimes com o nosso dinheiro, com o nosso imposto.
Então não há viabilidade nenhuma, não existe coerência. Se você parar para pensar a sua individualidade privativa e a estatal de um governo, você não vai ver coerência, você não vai ver condição nenhuma. Isso não é racional, isso não é contingente. Vamos ponderar, gente. Vamos dar conteúdo nesse tema. Por que privatizarmos? Eu acho que para um quântico século XXI, seria a pergunta: por que não privatizamos ainda o nosso Estado? Nosso federal, nosso estadual e nossos municipais, que tem as prefeituras que têm suas empresas. A pergunta eu acho que é essa. Mas por que nós não ainda chegamos a essa conclusão? Por causa de demônios sugadores de dinheiro e lucro, que não acreditam na divindade, não acreditam que a luz do suor das pessoas é Deus quem dá. São os escravistas. São para sentires bando de escravo. Trabalhem aí feito cachorro e me dê. Isso é comunismo. Isso a gente sente na pele. Coisas descaradíssimas acontecendo dentro dos poderes públicos. E pedem mesmo, feito mendigos. E achando que são, e pedem. E eu vou tirar o dinheiro mesmo dos cofres públicos. Vou tirar o dinheiro mesmo. Meros mendigos, rastejantes. É o que essas estatais criam. Um bando de mendigo pedindo a escravidão do povo. Sou superior, porque coloquei todo mundo de escravo. Cuidado, gente. Cuidado. A grande pergunta é: por que nós não estamos privatizados? Por que os nossos governos não estão privatizados? Eu acho que é a grande pergunta que vocês têm que fazer de agora em diante. Porque é um futuro e vai acontecer, e a República gosta sim, e a República tem horror de escravo. A República quer que você, que tem uma carrocinha de cachorro-quente, vire um grande empresário amanhã. É isso que a República gosta. É isso que a República quer. A tua liberdade. Agora, se você não quer ser nada na vida, a República também. Tá. Agora, escravizar, e muitas vezes a vida inteira escravizar um cidadão, inventar regras absurdas para o cidadão, para não deixá-lo evoluir na questão do capital, esse é o próprio inferno. E quem suporta sabe que está no céu e acha lindo. Mas foram os demônios, são os demônios que estão te movimentando desse jeito. São demônios. Aqueles que Jesus botou nos porcos e jogou no mar. São eles que fazem isso com o cidadão. E não vem dar de gracinha. Não vem fazer gracinha. Oprimiram, escravizaram, botaram regras imbecis, principalmente freudianas. Desde quando o cidadão precisa de sexo para se formar? Sexo é uma coisa pessoal, não é uma coisa capital. Isso é demoníaco, isso é o próprio demônio aqui na Terra. São os demônios e querem rir, pode rir. Mas não é assim que funciona. Não se deixem escravizar. Nós somos república, nós gostamos da liberdade. Se eu quiser ter dinheiro, eu tenho. Se eu não quiser, eu não tenho. Se eu quiser fazer bobagem, eu faço bobagem. Se eu não quiser, desde que eu não transgrida na minha liberdade.
Se eu quiser ir para a cama, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. E ponto. E ponto. Isso é república. Agora você vai ter, você vai fazer, você vai ter que pagar. Você não tem e tem que pagar. Você não... Realmente não é mais um quântico do século XXI. Isso é a pré-história do raciocínio, né? Então, releio novamente, vai estar no canal, vocês podem ver novamente esse vídeo, vejam novamente esse texto, ou se quiser estarem com o livro, né? É A Arte da Prudência, tá? Do Baltazar. Então vocês... Tá aí, gente. Vamos parar para pensar, para nós pensarmos todos juntos e ver que a privatização é uma questão humanitária. É fazer o bem ao próximo. Tá? Valeu? Acabou a hora. Ou vontade de falar mais uma hora. Mas acabou a hora. Então tá. Valeu. Gente, é uma honra vocês que estão aí presentes. Que não são poucos. Né? A gente quanticamente sabe. Né? Não são poucos. Fico maravilhado. Maravilhado as pessoas, então, que continuam visitando lá no canal YouTube, Professor Silvano, com CYLVANO. Silvano com CY. E vamos indo, e vamos discutindo, e vamos refletindo, mas vamos nos dando conteúdo. Espero que eu tenha dado uma centelha de conteúdo sobre privatização para vocês começarem a raciocinar a importância disso. Valeu? Gente, muito obrigado, muita honra. Amanhã tem mais. E amanhã vai ser bom também. Falou? Vamos nos dar conteúdos para os nossos conceitos, para as nossas vivências, nossos nortes. Não é mesmo? E aqui é o canal que defende a República. Tá? Aqui o que é República é o canal Professor Silvano. Tudo dentro da liberdade. Faça igual o jesuíta Baltazar, pode matar. Então pode matar, não tem problema. Mas aqui é a liberdade. Deus nos fez livre, não esqueça disso. Somos escravos das leis de Deus, porque Ele que nos rege e a gente se vai. Mas não vem com essa... Politicamente não há liberdade. Existe toda a liberdade. E só a República que te dá. Só a República. O único sistema no mundo até hoje que dá a liberdade ao cidadão é a República. Falou? Valeu, gente. Valeu. Brigadão. Namastê. Até mais. Até mais.